Bom dia, irmãos. Bem-vindos ao nosso tempo de Escola Bíblica Dominical. Muito bom ter cada um dos irmãos aqui conosco nesse tempo de aprendizado da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 28. Abra aí a sua Bíblia para o Salmo de número 28 e nós vamos olhar para este Salmo em que não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas possivelmente ou Davi estava doente, ou ele estava profundamente desesperado com a possibilidade de ser contado juntamente com aquelas pessoas ímpias que estavam fazendo coisas erradas, e então Deus iria punir essas pessoas, e Davi então ficou um pouco preocupado de ser punido, assim como essas pessoas seriam punidas. Então, possivelmente nós temos essas duas possibilidades. Ou Davi estava doente, ou essa preocupação, esse medo que estava aí assolando o coração dele. E aí então nós temos o Salmo de número 28, que daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas antes de lermos e meditarmos no Salmo, queremos lembrar que estamos aí há uma semana das eleições e sabemos ou imaginamos que os irmãos, como família, individualmente, estão orando para que o Senhor faça a vontade dele nos resultados destas eleições. E é claro, entendemos que cada irmão, cada irmã tem orado para saber como exercitar o seu voto. Se você for votar, aconselhamos você a seguir as orientações que estão sendo dadas com relação à segurança e à prevenção contra a contaminação do vírus que está aí em alta. Então você siga as orientações, busque as devidas informações e então vá até a sua zona eleitoral, então a sua sessão eleitoral, a sua zona eleitoral, e lá então exerça o seu voto. Faça a pesquisa também antes para saber o local exato da onde você precisa votar e seguindo todas as orientações, caso você for votar, então exerça lá o seu voto, promovendo assim a glória de Deus com esse ato cívico, esse ato que é um direito de cada cidadão. Tá joia? Então, no próximo domingo, a nossa escola bíblica, a transmissão acontecerá normalmente e você terá aí todo o horário já estabelecido para você que vai votar e exercer o seu direito. Ok? Vamos à leitura do Salmo de número 28. O texto diz assim: Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para teu santo templo. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticaram, retribui-lhes o que eles merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que suas mãos têm feito, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela manhã que o Senhor nos concede o privilégio de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Este salmo então, como já falamos, o contexto não sabemos exatamente o que é. Pode ser que Davi estava doente, ou pode ser esse receio de ser contado junto com os ímpios e ser então punido como os ímpios seriam punidos. Veja que ele é muito claro que o Senhor iria destruir esses ímpios,
e eles não seriam mais reedificados, isto é, o Senhor acabaria por completo com eles. Davi, então, é o autor desse salmo, e esse salmo a gente pode dividi-lo da seguinte maneira, para quem gosta de marcar aí, ou fazer as suas anotações, eis a divisão que nós estamos aí sugerindo para esse salmo em que nós vemos Davi clamando e celebrando, versículos 1 e 2, Davi clama por ajuda, versículos 1 e 2 do capítulo 28, Davi clama por ajuda, versículos 3 até o 5, a segunda parte, Davi clama a Deus por justiça, segunda parte, Davi clama a Deus por justiça, a primeira parte, versos 1 e 2, Davi clama a Deus por ajuda, segunda parte, de 3 a 5, Davi clama a Deus por justiça, versos 6 e 7. Terceira parte, Davi celebra a Deus pela resposta. Lembra, no começo ele pede, Senhor, responde. E agora ele, no versículos 6 e 7, ele está celebrando a Deus porque o Senhor respondeu a ele. E o final, 8 e 9, Davi confirma a bênção de Deus sobre o povo. Então, a última parte, 8 e 9, Davi confirma a bênção de Deus sobre o povo. Vamos lá repetir então, versos 1 e 2 do capítulo 28, Davi clama a Deus por ajuda. 3 a 5, Davi clama a Deus por justiça. 6 e 7, Davi celebra a Deus pela resposta. E 8 e 9, Davi confirma a bênção de Deus sobre o povo. Davi, como em todos os seus salmos, ele tem uma petição a Deus, não necessariamente em todos, mas em boa parte dos seus salmos ele está lidando com alguma situação, e aí então ele clama ao Senhor, e é muito importante a gente sempre observar a maneira como ele clama. Ele clama fazendo afirmações sobre quem Deus é na vida dele. E ele começa então esse salmo clamando a Deus, versículos 1 e 2, e a gente vê ele dizendo que, Senhor, eu clamo a ti, e aí ele afirma, rocha minha. E aí ele pede, não me deixe sem resposta, pois se o Senhor se calar, eu vou ser como aqueles que descem a cova. Então Davi começa dizendo isso. Em outro salmo, a gente vai encontrar Davi falando a respeito de Deus como a sua rocha. Veja aí, Salmo de número 18, verso 2. É um dos salmos em que a gente vê Davi falando a respeito de Deus como a sua rocha. Salmo 18, versículo 2, diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, aí ele repete, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Toda vez que a gente observa Davi clamando, quase sempre ele usa esse sistema. Ele faz o clamor, mas ele não esquece de ressaltar quem Deus é para ele. E, irmãos, isso pode parecer até coisa simples, mas na verdade não é. Porque quando ele afirma quem Deus é para ele, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, eu sei a quem eu estou clamando. Eu estou clamando para a pessoa que realmente pode me ouvir, porque ele é o meu rochedo, ele é a minha rocha, ele é a minha fortaleza. Então ele tem uma consciência que muitas vezes nos falta. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e não temos a convicção de quem Deus é. Se eu não tenho a convicção de quem Ele é, de certa forma já fica aí em dúvida aquilo que virá da parte dele para mim como resposta. Davi tem a certeza de quem Deus é, este é o desafio para mim e para você, termos a certeza de quem Deus é. E sabendo quem Ele é, eu sei que a resposta que Ele dará será a melhor resposta, será aquilo que de fato eu preciso, mesmo que não seja aquilo que eu quero. Então, se eu sei quem Deus é, eu sei que Ele vai responder da forma
correta. E é por isso que Davi fala: Senhor, não me deixe sem resposta. Porque se o Senhor me deixar sem resposta, eu vou ser como aqueles que descem a cova. A palavra aí para a cova é Sheol, que pode tanto significar mundo dos mortos, ou também a ideia das profundezas, para onde eram arrastados os piores pecadores. Isso no conceito hebraico daquela época. Eles entendiam que a sepultura, as profundezas, elas eram destinadas para aquelas pessoas más, pecadoras, e elas eram arrastadas para lá. Quando a gente olha o profeta Isaías, lá no capítulo 14, versículo 15, a gente vai encontrar um pouquinho dessa ideia. Isaías capítulo 14, o verso de número 15. 14, 15. Contudo, diz Isaías 14, verso 15. Contudo, serás levado ao Sheol. A tradução que eu uso atrás é essa palavra, Sheol, ao mais profundo do abismo. Então, quando Davi está dizendo: Senhor, não me deixe sem resposta, porque se eu ficar sem resposta, eu vou ser como essas pessoas que são arrastadas para as profundezas, ou eu vou ser como aquele que vai como que estar no mundo dos mortos. Mundo dos mortos, a ideia que ele tem aqui é o lugar onde não há necessariamente comunicação, é debaixo da terra. Essa é a ideia inicial dele. Não é nem céu nem inferno especificamente aqui, mas ele tem a ideia de, colocou lá no túmulo, acabou. Não tenho mais resposta, nem possibilidade de mais nada. Então, Senhor, responde. E aí ele continua, versículo 2, ouve minhas súplicas quando clamo, quando levanto as mãos para o teu santo templo. A gente vai para o Novo Testamento e a gente descobre Paulo incentivando os irmãos a levantar mãos santas e orar com mãos levantadas, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 8. Ele diz assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. A ideia que Davi traz, e o próprio apóstolo Paulo traz, quando ele diz: Senhor, ouve as minhas súplicas, voltando ao versículo 2 do Salmo 28, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para o teu santo templo. O santo templo aqui necessariamente não era o templo de Jerusalém, porque ele ainda não existia, mas a ideia de Davi é para o local onde estava a tenda. Então ele orava com mãos virado para lá, com mãos erguidas, e as mãos erguidas simbolizava tanto a rendição dele diante do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade, a sua pequenez diante desse Deus que é a sua rocha, a sua fortaleza, que é a salvação dele. Então era a ideia da rendição, e ao mesmo tempo eles oravam possivelmente com a palma, das mãos erguidas para cima, no sentido delas estão vazias. Senhor, eu não tenho nada, eu dependo totalmente de ti. Então eles oravam com as mãos levantadas, rendidos ao Senhor e dizendo: eu não tenho nada, dependo totalmente do Senhor. Gente, essas figuras, elas são maravilhosas. E quando a gente chega no Novo Testamento, como lemos, Paulo orientando aos irmãos: quero que os homens em todo lugar orem com mãos santas levantadas. E aí Paulo vai um pouquinho além, sem animosidade, sem nada ali no coração, sem discórdia, sem ódio. É muito importante que a gente, quando busca a ajuda do Senhor, tenhamos o nosso coração em paz para com as outras pessoas. Não tenhamos aí ódio no coração, não tenhamos discórdias, raiva, porque todos esses sentimentos, por mais justificáveis que sejam, constituem-se em pecado. E uma vez que eu estou em pecado, eu
A Bíblia diz que as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente olha a oração do Pai Nosso, a gente vê lá, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, quando a gente pede ajuda, devemos fazê-lo com toda a rendição, mostrando que não temos nada e dependemos totalmente do Senhor, mas o nosso coração também tem que estar em ordem com relação às outras pessoas. Os nossos sentimentos para com as outras pessoas precisam estar ali organizados. Se alguém me ofendeu, eu devo perdoá-la diante de Deus e demonstrar isso de uma maneira sincera a Deus. Senhor, eu perdoo aquela pessoa e quero não nutrir nenhum sentimento negativo contra ela. E Deus há de colocar o perdão no seu coração, esse sentimento de perdão, e há de ajudar você a não ter no teu coração esses sentimentos contra a outra pessoa. Por quê? Porque quando a gente clama ao Senhor, nós precisamos estar com o coração limpo, rendidos totalmente ao Senhor. Isso foi o que Davi fez e é isso o que a gente deve fazer. Ele clama primeiramente por ajuda, mas não para aí. Davi continua, os versículos de 3 até os 5 agora, clamando por justiça. Lembra que nós falamos no começo do medo que possivelmente o medo pode ter gerado esse salmo, porque o medo de Davi ser arrastado, ser levado, contado juntamente com esses pecadores, é o que ele fala no versículo 3. Ele começa clamando por justiça, mas, digamos assim, ele já tenta dizer, olha, eu não estou no meio dessa turma aí, eu estou clamando por justiça, mas me deixa fora. Então não me conte juntamente com eles, não me arraste com os ímpios. Eles praticam a maldade e Davi está dizendo, eu não faço isso. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Tá? Então Davi está deixando bem claro isso. Quando a gente olha para o salmo anterior, a gente vê lá no Salmo 27 que Davi pediu assim, Senhor, não deixe que eles me peguem. Mais ou menos isso que diz lá no Salmo 27. Agora no Salmo 28 a gente encontra Davi dizendo assim, Senhor, não me arraste com eles. Se Davi estava preocupado antes de que os inimigos o pegassem no sentido de arrastá-lo junto com eles, agora a preocupação de Davi é que o Senhor o arraste junto com os ímpios para receber a punição que os ímpios merecem. Davi tem essa preocupação. E aí a preocupação dele é qual é? É que ele fosse contado junto. E isso não é a única vez que a gente vai ver isso. Em outro salmo, no Salmo 26, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Salmo 26, lá no versículo 9, Davi fala praticamente a mesma coisa, não me leves para junto dos pecadores, nem me des o destino dos sanguinários. Eles são eles fazem essas coisas doidas. Eu tenho procurado não fazer essas coisas, não faço isso, então não me conte junto com eles, me deixe separado. E o que eles fazem? Eles falam de paz, mas na verdade eles agem de forma totalmente contrária. Recentemente foi veiculado aí nas redes sociais uma frase de Billy Graham antiga, que ele dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E realmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o que Davi falou há milhares de anos atrás é muito recente. Veja bem, eles falam de paz, versículo 3, mas são maldosos de coração. Outro salmo, o salmo de número 12, versículo 2, Salmo 2, 12, melhor dizendo, Salmo 12, versículo 2, fala que cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Nós estamos em época de eleição e não é um ataque direto a nenhum candidato, mas a realidade de muitos candidatos que mentem, falam com lábios bajuladores porque eles precisam dos votos e o coração é fingido. Eles falam que vão fazer e depois não fazem. O que eles estão dizendo? Eles estão fazendo. Eles estão mentindo, acabam sendo maldosos de coração, no mínimo enganando as pessoas.
É isso que Billy Graham queria dizer. A Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. E Davi está dizendo, Senhor, não me conte junto com esse povo. Senhor, versículo 4, retribui-lhes. Algumas versões mais recentes traz lá, retribui-lhe uma vez só. As mais antigas seguem a tradução, digamos assim, mais literal, aonde Davi colocou mesmo várias vezes a expressão retribui-lhes, ou deles a paga que eles merecem. Retribui-lhe, ele fala isso 3 vezes. Retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos, retribui-lhes conforme o que praticaram, retribui-lhe de acordo com aquilo que eles merecem. Senhor, vai lá e retribui a eles. O apóstolo Paulo, quando a gente vai no Novo Testamento, de novo, para a carta que ele escreve a Timóteo, só que agora na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai falar que houve uma pessoa que o prejudicou. O nome desse homem que o prejudicou era Alexandre. Esse homem, algumas versões traz que ele era o latoeiro. Algumas versões mais recentes diz que ele trabalhava com bronze. E Paulo fala, Alexandre, 2 Timóteo 4,14, Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. E olha o final do que Paulo diz. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Pedir justiça é isso. É deixar que o Senhor faça. Um outro texto na palavra de Deus diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O Senhor retribuirá, é assim que termina esse texto que nós temos nas Escrituras. Pedir justiça para que o Senhor haja contra aqueles, como o salmista diz lá no 28, que a gente está estudando, que essas pessoas que falam de paz, mas ao mesmo tempo são fingidos, são maldosos, eles também não se importam, não se atentam para as obras do Senhor, nem para aquilo que o Senhor tem feito. Por conta disso, o Senhor os derrubará e não os reedificará. É isso que a gente observa Davi fazendo. Ele fala assim, Deus, rogo por justiça. Senhor, eu peço que tu possas fazer contra eles ou para eles aquilo que eles realmente merecem. Eles merecem ser punidos, então, Senhor, puna a eles. Meus irmãos, cada um de nós, podemos olhar para esse exemplo de Davi e fazer o mesmo. Clamar por justiça diante das coisas que a gente vê neste mundo, no nosso país, na nossa cidade. E eu diria que, às vezes, nós nos esquecemos de orar e pedir ao Senhor para que faça justiça. E nós podemos orar porque Ele vai fazer justiça. Quando a gente observa que o nome de Deus está sendo deixado de lado, que aquilo que o Senhor manda nas suas Escrituras estão sendo rejeitados, estão sendo passados por cima, dobremos os joelhos e oremos. E oremos, Senhor, faça justiça. E mais do que isso, não seja eu e você, ou não sejamos você e eu, como esses ímpios, que fazem aquilo que não agrada o Senhor. Porque o Senhor há de retribuir a cada um deles de acordo com aquilo que eles merecem. E Davi faz isso. Eu e você podemos, devemos e precisamos fazer isso. Porque nós precisamos da ajuda do Senhor neste mundo, nas situações que nós vivemos, mas ao mesmo tempo não estamos cegos a tudo que está acontecendo. E quando a gente olha tudo que está acontecendo, o primeiro impulso é entrar em desespero. O primeiro impulso é ficar feito barata tonta sem saber o que se faz. O cristão não precisa ficar feito barata tonta sem saber o que fazer. O cristão precisa fazer o que a Bíblia diz. Ore e clame por justiça. Creia, Deus faz a justiça. É aquele texto que a gente sempre gosta de usar e que pode ser aplicado para essa situação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir do céu. E vai fazer aquilo que precisa ser feito. O Senhor não fica sem fazer nada
diante de injustiças que são cometidas. Então, a gente pode clamar e o Senhor vai responder, o Senhor vai agir. E é isso que a gente vê no Salmo. Davi começa clamando por ajuda, pede para o Senhor não ficar sem responder a ele. E aí, quando a gente chega nos versículos 6 e 7, a gente já encontra agora Davi celebrando a Deus. Por quê? Porque o Senhor respondeu a ele. Versículo 6, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor me ouviu. Olha o que Davi está dizendo, o Senhor me ouviu, bendito seja o Senhor que me ouviu. Quando a gente olha no Salmo 12, que a gente já passou por ele hoje, versículos 5 e 6, a gente vê que havia uma opressão contra os pobres, havia o gemido dos necessitados, e aí o Senhor diz, eu me levantarei agora, e vou fazer o quê? Vou trazer segurança a quem anseia por ela. Estas são as palavras do Senhor, e elas são puras como a prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Davi está celebrando porque ele clamou por justiça, ele clamou por ajuda e o Senhor respondeu. O Senhor cuidou daquela situação. E é isso que eu e você podemos experimentar hoje, e a gente sabe disso, talvez sabemos teoricamente e não colocamos em prática. Se orarmos, o Senhor faz. Se orarmos, o Senhor vai se levantar. E eu gosto muito da tradução, né? Me levantarei agora. E ele vai agir, trazendo segurança a quem anseia por ela. E o salmista continua no versículo 7, dizendo, o Senhor é a minha força, meu escudo, nele o meu coração confiou e fui socorrido, por isso meu coração salta de prazer, eu o louvarei com o meu cântico. Olha as figuras que ele usa, coração saltando. Quando a gente às vezes passa por algum tipo de medo ou extrema alegria, a gente gosta de usar, ou às vezes usa sem até perceber, o nosso coração parece que vai sair para fora dos peitos, né? Do peito, vai para o lado de fora. É essa a ideia que ele está trazendo, meu coração salta de alegria. Ele está celebrando ao Senhor. E isso também aconteceu lá no Salmo 33, se você olhar um pouquinho aí à frente, versos 20 e 22 do 33. Nossa esperança, verso 20 do Salmo 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Davi está celebrando ao Senhor, o salmista está celebrando ao Senhor, porque o Senhor ouviu. Nós estamos quase para terminar um ano que todos nós sentimos quão difícil foi esse ano. Tantas coisas novas, um modelo de vida praticamente se instaurou no mundo. Nós vimos tantas coisas sendo paralisadas, alguns foram mais prejudicados, outros menos prejudicados financeiramente, alguns negócios fecharam, pessoas perderam emprego, tiveram redução de salário, toda uma dinâmica do dia a dia foi alterada, muita coisa mudou, saiu do lugar, mas a gente pode confirmar que durante todo esse tempo uma coisa não mudou. Durante todo esse ano maluco que a gente viveu, está agora para terminar, uma coisa não mudou. E o que não mudou foi o controle do Senhor sobre todas as coisas. Se nós fomos pegos de surpresa com um vírus que de repente apareceu e fez toda essa situação, Deus não foi pego de surpresa. Se nós estamos indignados e surpreendidos com a maneira, vamos dizer assim, a política como a coisa foi e está sendo tratada, Deus não foi pego de surpresa, para ele é tudo normal, no sentido assim, não que ele aceite isso, mas ele sabe que isso é o ser humano. E se tem uma coisa que não pode ter mudado durante esse ano e nunca deve mudar,
é a nossa esperança depositada por completo no Senhor. É a certeza de que Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O nosso coração se alegrando nele, independente de qual situação que nós estejamos vivendo. Por quê? Porque nós confiamos no santo nome do Senhor. E Davi está celebrando ao Senhor, como já falamos isso, não é porque necessariamente as coisas deram certo do jeito que ele imaginou, mas ele está celebrando porque o Senhor respondeu aquilo que ele precisava, deu a resposta que ele precisava. Se a gente olha para esses meses passados, o quanto de coisas nós aprendemos, a maneira como o Senhor nos deu condições de lidarmos com tantas coisas novas que surgiram. Não tinha isso, não tinha aquilo, mas o Senhor foi nos ajudando a adaptar uma coisa a outra e chegamos até aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Então a gente tem um ano que é difícil, tem situações que são difíceis, mas o Senhor continua o mesmo. O ano foi diferente, mas o Senhor é o mesmo. Tivemos muitas novidades, mas no Senhor, a única novidade que podemos dizer que obtivemos nele foi porque nos voltamos mais para a palavra, para uma vida de oração e descobrimos mais dele. Não é que ele aconteceu coisas novas, não, ele sempre foi o que é. Quem não o conhecia era eu. Então talvez esse ano foi uma oportunidade de eu conhecê-lo ainda mais, de me apegar ainda mais nele. E ao ter as respostas do Senhor, quem sabe a gente já pode ir caminhando para esse final de ano, celebrando ao Senhor pela resposta ou pelas respostas que Ele nos deu. E com certeza, se você pegar uma folha e começar a escrever tantas coisas que o Senhor fez, até se você tiver bastante coisas negativas que aconteceram, com certeza em cada uma delas você vai perceber a ação de Deus, no mínimo, te sustentando, cuidando de você, te dando forças para mais um dia levantar e encarar todos os desafios. O Senhor é contigo, o Senhor foi com Davi, o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, e isto já é motivo para a gente celebrar. E mais do que isso, é motivo para confirmarmos que as bênçãos do Senhor não se apartam de nós. O Salmo termina com Davi confirmando a bênção do Senhor sobre o povo dele, né? O povo de Israel. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Davi tinha a convicção que ele, como rei, era um ungido de Deus. E uma vez que a bênção de Deus vinha sobre o rei, sobre o ungido dele, o ungido de Deus, o rei, esta bênção também era direcionada para o povo. Então, por isso que ele usa essas duas figuras. Força para o seu povo e também a fortaleza salvadora para o seu ungido. E aí ele vai continuar no verso 9, salva teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Legal a ideia da salvação, mas a expressão que ele usa de apacentar, ligando com o Salmo de número 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor. A ideia de que o povo de Deus é cuidado pelo Senhor. E aqui Davi está pensando especificamente no povo de Israel. E quando a gente olha para a história de Israel, vendo tudo que Israel passou, até, digamos assim, a história recente, algumas guerras que aconteceram em Israel, a gente vê que o Senhor tem cuidado desse povo. O Senhor é presente na vida desse povo. Se a gente olha para aquilo que os profetas diziam ou disseram, Isaías, por exemplo, abra sua Bíblia, Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, 11. Ao lermos esses profetas, a gente vai ver o quanto que o Senhor ama o seu povo Israel e o quanto que Ele cuida do povo de Israel. Capítulo 40 de Isaías, versículo 11. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor, recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, guiará mansamente as que amamentam. Está vendo? Ele usa a figura do pastor e do rebanho, mas tudo isso fazendo referência ao seu povo Israel. Ele vai cuidar do seu povo. Ainda Isaías, olha aí, capítulo 63. Isaías 63, os versos de 7 até o verso 9.
Isaías 63, de 7 a 9. O texto diz: celebrarei o amor e os louvores do Senhor conforme tudo o que o Senhor nos tem concedido e sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes tem concedido segundo suas misericórdias e de acordo com o seu imenso amor. Ele disse: certamente eles são meu povo, filhos que não agirão com falsidade. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. Isso aqui é lindo, né? Na angústia do povo, o Senhor também ficou angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os redimiu e os tomou e os carregou por todos os dias da antiguidade. O profeta aqui está lembrando de tudo que aconteceu com o povo lá no passado. E está dizendo: o Senhor sentiu o que eles sentiram, eles choraram, o Senhor chorou junto, eles se angustiaram, o Senhor angustiou-se junto, o Senhor cuidou desse povo. E quando a gente olha para as Escrituras e mesmo para a atualidade, a gente vê que apesar de tudo que esse povo passou, a gente olha para eles como nação, são uma nação abençoada. Essa nação é uma nação abençoada. E é muito importante a gente olhar para esta verdade que o salmista está dizendo. O Senhor salva o seu povo, o Senhor cuida deles como um pastor cuida das ovelhas, e o Senhor exalta esse povo para sempre. E agora, meus irmãos, isto é uma verdade que inclui a nós também, a nós que cremos em Jesus como Messias e que entregamos nossa vida a Ele. Nós também experimentamos desta bênção, dessa salvação, desse apacentar, dessa exaltação. Isso que era exclusivo para o povo de Israel, agora é abrangente a todo aquele que crê. Tanto que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja lá em Éfeso, Efésios capítulo 1, versículo 3, a gente encontra ele louvando a Deus juntamente com aqueles irmãos, ou ao escrever aqueles irmãos, ele louva ao Senhor no versículo 3 do capítulo 1, dizendo: bendito, percebe a mesma expressão que o salmista usou, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai continuar falando da eleição, da adoção, de tudo aquilo que o Senhor fez em Cristo, ou por meio de Cristo, para cada um de nós. Hoje, a maior bênção que nós temos é ter a Jesus como nosso Salvador, como aquele que nos resgatou dos pecados e nos ligou de novo a Deus. A bênção, a gente pode confirmar, ela está sobre a nossa vida. É claro que, assim como o salmista, nós podemos estar passando por alguma situação em específico, onde nós clamamos ao Senhor, pedimos por justiça, mas também nós celebramos a Ele, não só pela resposta daquela situação imediata que nós estamos vivendo, mas celebramos a Ele por todas as bênçãos espirituais que Ele nos tem dado por meio de Jesus Cristo. A gente observa então neste salmo esta atitude de Davi que deve também ser a nossa atitude. Eu e você hoje podemos confirmar que o Senhor é aquele que nos tem abençoado. Neste salmo, a gente então percebeu Davi clamando por ajuda, clamando por justiça, celebrando pela resposta e confirmando que foi alguém abençoado. E a gente precisa fazer a mesma coisa, tendo como modelo não só Davi, mas acima de tudo, tendo como modelo a Jesus. Jesus, quando ele está lá naquela situação com Lázaro, que Lázaro havia morrido, João capítulo 11, lá no verso 42, ele diz uma frase, antes de falar para Lázaro sair, ele diz: Senhor, eu sei que sempre me ouves. O Senhor, Jesus, se ele usa essa frase, se Jesus usou essa frase, Senhor, eu sei que tu sempre me ouves,
É porque ele sempre clamava. E Jesus, então, se ele sempre clamava, ele é um modelo para que eu também possa clamar. E tendo a certeza de que o Senhor sempre também me ouvirá. E ao clamar, eu poderei fazê-lo seguindo o modelo de Cristo. E para seguir o modelo de Cristo, nada melhor do que fazê-lo tendo a Ele como Senhor da minha vida e assim tendo Ele como Salvador da minha vida. E aí eu poderei clamar, porque isso Deus gosta que a gente faça e Ele nos ouve. E Ele também vai ficar muito feliz quando a gente celebrar pelas respostas recebidas da parte dEle. Jesus é o nosso modelo. Davi foi alguém que fez isto. E é isso que eu e você precisamos fazer. Precisou de ajuda? Clame. Viu alguma injustiça? Clame por justiça. Mas não se esqueça de celebrar ao Senhor pelas respostas que Ele dá. E não esqueça de dia a dia confirmar que a bênção dEle está sobre a tua vida. Oramos para que você tenha a consciência dessas verdades e assim tenha não só um dia, mas dias abençoados e cheio de celebração diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família e tenham todos um domingo de paz na presença do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até a nossa próxima transmissão. Que Deus os abençoe.